Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Deus é bom. Eu estou me educando para as terças-feiras, eu não ficar tanto tempo aqui fluindo, exceto quando o Espírito Santo direcionar, né? Mas o tempo é curto, então vamos lá. Aleluia. Querido, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Você gostou da Ju dirigindo o culto? Bênção, né? O texto diz assim, Evangelho de João 16, versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, aqui é Jesus falando, tá? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Olha que coisa interessante, né? Jesus queria ter falado mais, mas ele falou, não dá, agora vocês não conseguem entender. Então, só que Jesus ele fez uma promessa de continuar falando, amém? E aí o texto segue, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o porvir. Que coisa maravilhosa. Então, quando o Espírito da verdade vier, ele fará o seguinte, ele os guiará a toda a verdade. Esse é o tema da nossa noite, a toda a verdade. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado por sua palavra, obrigado por teu Espírito que nos dirige, que nos dá instrução. Senhor, nós pedimos a manifestação disso essa noite. O Senhor nos guiando, nos instruindo, nos dirigindo, falando conosco. Nós estamos abertos e mais do que isso, estamos desejosos para ouvir, para receber do Senhor, para ter nossas vidas impactadas pela sua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço por graça para falar sobre os meus irmãos, graça e sabedoria também para receber e misturar com fé e colocar em prática em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Querido, eu quero iniciar te falando sobre alguns benefícios que existem em ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, talvez esse seja um dos temas mais relevantes para todo cristão. A primeira coisa que o crente deveria aprender depois de nascer de novo é, primeiro, Deus é amor. E isso não é o nome de outra igreja não, é porque Deus é amor. Você entender o amor do Pai, você entender que você tem um Pai bom, muda tudo, amém? Eu fico lutando comigo mesmo, porque eu falo uma coisa e eu quero comentar. Aí meu cérebro fala, olha o tempo, mas eu vou comentar mesmo assim. Quando você entende que você tem um Pai de amor, você tem coragem de fazer orações ousadas, perigosas e pedir o que você quer. Hoje a gente teve uma experiência, na hora de vir aqui para a igreja, eu não sei qual das amiguinhas ali da Catarina usou uma meia até a canela, né? E aí a minha filha estava colocando a meia e ela falou assim, eu quero uma meia grande para eu conseguir puxar, igual das amigas. E aí legal, ela, você pode comprar uma para mim, papai? Eu falei, claro que eu posso, filha. O que isso tem a ver? Queridos, se nós temos a imagem de um Deus juiz carrasco, distante, longe, que está doido para bater na tua cabeça quando você pecar, a gente não tem coragem de pedir uma simples meia. E aí muitas vezes a gente não pede aquilo que é importante para nós nesse momento, porque a gente fala, Deus tem coisa mais importante para resolver. Olha a crise na Ucrânia, rapaz. Mas querido, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor resolver todas as guerras do mundo não vai fazer ele perder a capacidade de resolver as suas pequenas questões. Ele é um Deus de amor, amém? Primeira coisa que o crente tinha que aprender é que tem um Deus de amor. Segunda coisa é andar por fé, porque a vida do crente é pela fé. A Bíblia diz 4 vezes, o meu justo viverá pela fé. Fé não é um artigo da sua caixa de ferramentas que de vez em quando você usa. Sabe aquela parafusadeira que você comprou, você homem, você comprou porque, cara, um homem de verdade tem que ter uma parafusadeira, né? O Renzo, quando casou, ele comprou uma parafusadeira e mandou uma foto para mim. Ele, homem.
Amém. Porque um homem tem que ter uma parafusadeira, mas você compra e você não usa. Daí, amém. Não é o caso do irmão não, tá? Não é o caso do irmão não, aleluia. É um item que está lá. Você está lá e quando você precisar, um dia, quem sabe. Fé não é isso, meu irmão. Fé para nós é como o nosso oxigênio. Sem ela a gente não respira. A vida do crente é pela fé. Quando a gente entende isso, a gente vai fazer as pazes com alguns desafios que se apresentam diante de nós. Como assim, pastor? Deus te pede uma coisa e você tem certeza que foi Deus que pediu. Só que daí você olha, é tão difícil. Aí dá vontade de falar, Deus, se o Senhor me pediu para fazer isso, por que todos esses obstáculos? Querida, porque Deus nunca vai te pedir algo que não exija fé. Às vezes a gente tem a crença que não é fundada nas Escrituras, que um dia a gente vai trabalhar bastante, a gente vai crer bastante, a gente vai declarar sobre abundância, sobre provisão, e aí a gente vai ter tanta coisa que a gente não vai precisar mais nem crer. Deixa eu te dizer, eu furar a bolinha do seu sonho. Querido, você nunca vai ter um cofrinho tão grande ao ponto de substituir a fé. Deus sempre vai te propor coisas que requerem fé. Sempre, meu irmão. Por quê? Porque o justo vive pela fé, amém? Glória a Deus. E talvez o terceiro item aí que todo crente deveria aprender é ser guiado pelo Espírito. E eu posso te dizer, meu irmão, você pode estar achando que você veio perder seu tempo numa terça-feira, mas eu preciso te dizer a verdade. Muitas das enrascadas que você mesmo se meteu na sua vida é porque você não parou para considerar o que o Espírito Santo estava falando. E eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te dizer, existe um caminho para você não viver de novo errante. Acerta, cai. E parece que a gente aceitou aquela música do mundo, né? A vida é assim mesmo. Erra aqui, cai acolá, não tem um negócio desse aí? Não tem, mas beleza. Eu achei que tinha. A vida não é assim, querido. A Bíblia fala em Provérbios que a vereda do justo, isso é, o caminho do justo, está falando da gente. É como a luz do amanhecer. Como que é a luz do amanhecer? 5 horas começou a clarear. E aí vai ficando claro, até ser dia perfeito. Esse é nosso caminho, amém? Glória a Deus. Então eu quero te mostrar alguns benefícios de ser guiado pelo Espírito Santo. Nesse versículo que nós lemos de João 16, versículo 13, o texto diz, quando ele vier, ele os guiará em toda a verdade. E isso é aquilo que eu estava acabando de dizer. Você não precisa viver errante. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo para as decisões certeiras. Repete comigo, decisões certeiras são o meu direito. Uau. Você tem direito de acertar, meu irmão, ouvindo o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Ainda no versículo 13 aqui ele diz, e ele lhes anunciará o porvir. Querido, viver considerando a voz do Espírito Santo é viver com acesso a informações privilegiadas. Alguém já ouviu falar desse termo, informações privilegiadas? Uma explicação rápida disso. No contexto de negócios, de empresas e ações, quando o cara se torna executivo de uma grande ação, de uma grande empresa, que tem as suas ações listadas na bolsa, esse executivo ele não pode comprar ou operar ações da própria empresa que ele preside. Por quê, pastor? Porque ele sabe dos paranauê. Ele sabe se a empresa vai quebrar amanhã ou não, ele sabe informações internas. Então ele poderia, sabendo, vou lançar um produto ali, o negócio vai estourar, então deixa eu já comprar ação aqui na baixa, antes do negócio estourar e eu fico rico. Não pode, isso é informação interna, privilegiada, porque você, por estar dentro do negócio, já sabe do futuro. Agora, nós que temos o Espírito Santo, que a Bíblia diz que sabe todas as coisas, temos acesso a informações do amanhã. Talvez, exato, é spoiler sagrado, spoiler do Espírito Santo. Você tem direito, meu irmão. Só que eu acho que o Espírito Santo não faz isso com série.
Graças a Deus, né? Ou com filme. Você tem direito a receber informações do céu, amém? Provérbios 1, versículo 33. É um outro benefício de ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. O texto diz assim: quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala de... Não, está 13:3, é 1:33. O texto diz assim: mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não, peraí, olha só, é isso que o mundo está buscando, tranquilidade, sem medo de nada. E me incomoda crente que vive igual o mundo, dizendo assim, mas o ano que vem é ano de eleição, você sabe, né? A gente tem que ser prudente, precavido. Querido, eu estou ouvindo o Espírito Santo e eu posso viver tranquilo, sem temer mal nenhum. Meu irmão, até quando você vai deixar as decisões de Brasília decidirem o nível de paz, tranquilidade que tem sobre a sua vida? Eu sou cidadão do céu. Quando eu era criança, na igreja cantava uma música da harpa, do inário, que dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu irmão, eu não sou daqui não, eu sou do céu. Eu estou passando por aqui, mas eu sou do céu. E o país que me mandou, me mantém, aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que isso está dizendo? Eu sou embaixador de Deus. Deixa eu te perguntar, você acha que o embaixador da Suíça no Brasil está preocupado com as decisões do Haddad? Sabe por quê? Porque o dinheiro dele vem da Suíça. Diga assim: quem me mantém é o céu. Aleluia. Quem ouve o Espírito Santo pode viver em segurança, tranquilo, sem temer nenhum mal. Aleluia. É nosso direito, amém? Quem ouve o Espírito Santo também é guiado em caminhos de paz, tranquilidade e abundância. No Salmo 23, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. O que um pastor faz? O pastor cuida, protege, zela, mas ele também guia as ovelhas. Querido, se é o seu pastor, Jesus, que está guiando a sua vida, não vai ter falta. É importante você entender que quando o texto diz: em verdes pastagens ele me faz repousar, pastagem para ovelha é comida. Está falando, eu vou deitar em cima da abundância, meu irmão. Ele te conduz a águas tranquilas. Sabe o que isso quer dizer? Eu sinto que o Senhor está falando isso mesmo. Pega isso pela fé em nome de Jesus. Uma ovelha, toda ovelha tem que beber água, né? Mas se a ovelha vai para um mar, para um rio, que as águas, a correnteza é muito forte, essa ovelha está correndo risco de vida. E um bom pastor sabe conduzir a sua ovelha a águas tranquilas. Em algumas versões dizem, águas de descanso. Quem disse que você tem que tomar remédio tarja preta para continuar trabalhando onde você trabalha? Isso é coisa do mundo, meu irmão. Tomar Rivotril para dormir é coisa do mundo, meu irmão. O Senhor pode nos guiar a um caminho tão bom, onde a gente beba, se refresque e tenha nutriente para nós. Recebe em nome de Jesus águas tranquilas para você, querido. O Senhor pode te guiar por esse caminho, onde você trabalha, dá o seu melhor, dá bom testemunho, mas não volta para casa cheio de peso e não consegue nem dormir de tanta preocupação. Águas tranquilas. E isso é resultado de inclinarmos o nosso ouvido e ouvir do Espírito Santo, amém? O Salmo 25, versículo 12, Salmos 25, versículo 12,
O texto diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Diga, eu. Boa. Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Consegue perceber? Temor está intimamente ligado com a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Considera o Senhor, meu irmão. Não espera você ser guiado pelo Espírito vivendo de qualquer jeito. Tem que ter temor. É diante do Senhor que você está. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Ele está vendo tudo, meu irmão. Tem um texto bíblico que diz, pois quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Jesus, os olhos deles estão sobre toda a terra. Ele está vendo, meu irmão, mas quando ele encontra um coração que é totalmente dele, perceba, ele não falou quando ele encontra uma conduta perfeita. Espera aí, pastor, mas o senhor falou que tinha que ter temor, tinha que viver certo. Querido, viver certo não é viver perfeito, é viver buscando a perfeição. O problema é a gente se abraçar com o erro, se abraçar com o pecado e continuar perpetuando uma vida de pecado. Isso é falta de temor. Agora, quando a gente fala, Senhor, eu quero acertar. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu estou crescendo. Sabe o que isso significa? Senhor, mesmo que minha prática não esteja perfeita, meu coração é totalmente seu. E aí a Bíblia traz uma garantia para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha o resultado de receber a instrução do Senhor. Versículo 13. Viverão em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. Eu amo isso porque o viverão em prosperidade já seria motivo suficiente para a gente se alegrar, amém? Mas ele está falando sobre algo que vai tocar suas próximas gerações. Sua família, seus filhos, os filhos dos seus filhos, amém? Aleluia. Esses são alguns dos benefícios de ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos aqui desejam crescer em ser guiado pelo Espírito Santo? Eu quero falar sobre a forma principal de sermos guiados pelo Espírito. Romanos 8, versículo 14. Você está recebendo algo bom essa noite? Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Você tem direito, você é filho, amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero que você perceba o primeiro ali, o próprio Espírito, ali está com letra maiúscula, testemunha ao nosso Espírito, com letra minúscula. O que acontece aqui? Ele está falando sobre o Espírito de Deus testemunhando com o nosso Espírito. Amém? Testemunhando o que, gente? Que? Então, beleza. Prova para mim que você nasceu de novo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu uma carteirinha espiritual de novo nascimento? Aqui na igreja a gente nem dá carteirinha para ninguém, então nem da igreja você tem a carteirinha. Você recebeu, um anjo apareceu, agora está salvo. O que te garante? Ah, não sei, pastor, tem um negócio aqui dentro que diz, eu nasci de novo, eu sou um com Deus. Sabe o que é esse negócio aí dentro? É o Espírito do próprio Deus confirmando com o seu Espírito que você é filho de Deus. Amém? Essa é a forma principal do Senhor te guiar. Obviamente, o Espírito Santo nunca vai te guiar a algo que vá contrário às Escrituras. Mas a forma primária
do Espírito Santo te guiar, a forma cotidiana do Espírito Santo te guiar, é através do testemunho interior. Amém? Testemunho interior é essa confirmação interna da parte de Deus. Porque o que acontece? A Bíblia diz em Coríntios que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Deixa eu pegar esse texto. Aleluia. Dá um glória aí. Não precisa não. É 1 Coríntios 6, versículo 17, por favor. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós acreditamos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, você é morada do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um com o seu espírito e habita dentro de você. Amém? O que isso significa? Você e o Espírito Santo se tornaram uma coisa só, inseparáveis. Deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra direito. Indistinguíveis, aleluia. Fica feliz aí por mim, vai. Às vezes as pessoas falam assim, e essa teologia de vocês quer falar que vocês são o Espírito Santo, querem falar que vocês são Deus. Não é isso, querido. Mas deixa eu tentar dar um exemplo. Café com leite. Café sempre vai ser café. Leite sempre vai ser leite. Amém? Mas quando você mistura café com leite, vira uma nova bebida. Vira café com leite. E não tem mais como separar. Inseparáveis. Se tornaram algo novo. É assim, meu irmão, quando o Espírito do próprio Deus veio habitar no seu espírito, aí o diabo tenta olhar assim e falar, é o Eduardo. Não, é o Espírito de Deus. Não, é o Eduardo. Não, é o Espírito de Deus. Não, não sei mais o que é. Querido, é isso. É um novo ser, é uma nova criatura. Um com Deus, amém? Então, por que acontece o testemunho interior? Porque o Espírito de Deus, a Bíblia fala que ele sonda todas as coisas. Inclusive as profundezas de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Ele tem todo conhecimento que está disponível. Todo conhecimento que existe, o Espírito Santo tem. Amém? Porque ele é Deus. Então o Espírito Santo sabe de todas as coisas, inclusive de coisas que estão nas profundezas do próprio Deus. E aí acontece um fenômeno. Às vezes você está ouvindo uma ministração, você me ouve falar aqui um versículo e eu falo algo e você fala, é isso, eu sempre pensei assim, tá certo, pastor, é isso mesmo. Aí se você parar para pensar, você vai dizer, rapaz, mas na verdade eu nunca pensei sobre isso. Como que eu tenho tanta certeza que está certo? Porque tem algo dentro de você confirmando, está certo. Isso é o Espírito do próprio Deus, lembrando o seu Espírito uma verdade que ainda é novidade na sua cabeça, mas já é bem aceita no seu Espírito, amém? Isso é o testemunho interior. E essa é uma das principais maneiras e uma das maneiras mais cotidianas do Senhor te guiar, amém? A Bíblia conta, eu não vou ter tempo de ler esse texto, mas eu quero encerrar com isso. Paulo, ele era prisioneiro por pregar o Evangelho, e Paulo ele teve um testemunho interior. Ele falou assim para os capitães lá, ele falou assim, olha, nós não devemos embarcar. Eu percebi que nós não devemos entrar nesse barco. E assim, pensa você é polícia. Tem um prisioneiro que você tem que levar ele para ser julgado. E o cara, eu acho que eu estou sentindo que a gente não tem que embarcar. Fica quieto, rapaz, entra aí logo. Tá maluco? Eles fizeram isso. Qual foi o resultado? Naufrágio. A Bíblia fala que eles ficaram 14 dias na voragem do mar. Paulo fala que eles nem sabiam mais identificar se era dia ou era noite, por conta da escuridão e da tempestade. Ele fala, nós perdemos a esperança da vida, ou seja, eles abraçaram a certeza, vamos morrer. Só que
um anjo de Deus aparece para Paulo e fala assim: Paulo, vocês não vão morrer, porém o navio vai se perder, toda a carga de vocês vai se perder, mas ninguém vai morrer. Que bom, né? Pelo menos ninguém morreu, mas perderam tudo. É maravilhoso, né? Você imaginar, nossa, pensa, um anjo apareceu para falar. Querido, não, o maravilhoso seria se eles tivessem dado voz, dado ouvido ao testemunho interior e não passado pela tempestade. Deixa eu te dizer, meu irmão, muita tempestade que você entrou é porque você não deu ouvido ao testemunho interior. Tem muita gente precisando de um milagre, de Deus aparecer para salvar eles, de um anjo do céu vir, porque você não deu ouvido ao testemunho interior que foi tão suave lá atrás, mas você ignorou. Agora entrou num barco furado, o barco vai naufragar, muita coisa vai se perder, e aí Deus tem que intervir. Meu irmão, isso não é para te condenar, mas é para te aconselhar. Ouça o Espírito Santo. Se você simplesmente se inclinar a cada impressão, considerá-las, julgá-las dignas, importantes de você prestar atenção, muito naufrágio vai ser evitado. Deus não tem prazer, Deus não tem interesse que o seu povo precise, vez após vez, ficar recebendo anjo do céu para te livrar de naufrágio. Você não precisa viver assim, porque você tem acesso ao Espírito da verdade que pode te guiar a toda a verdade. Um povo forte é um povo que aprendeu a ouvir a Deus. Aleluia. Eu quero reafirmar isso, querido. Deus quer falar com você. Deus está comunicando com você. Simplesmente inclina os seus ouvidos. Considere as pequenas impressões. As pequenas direções. Vai ter muito livramento para você, amém? Eu não quero ignorar uma impressão que eu tive, um testemunho interior que eu tive hoje. Eu acredito que vem do Senhor. Eu percebi algo e eu vou colocar aqui, eu vou fazer isso, tá? Mas eu percebi que nós, como igreja Verbo da Vida, Sapopemba, precisamos dedicar mais tempo orando em línguas. Tem muita gente sendo atacada em suas emoções, em seus pensamentos, em sua saúde. Essa é a impressão que eu tive, porque eu acho que isso não é fruto de não estar orando, mas isso poderia ser evitado se você estivesse passando mais tempo orando no Espírito. E meu irmão, isso não é para te condenar. É só uma impressão que eu tive. Existe... Quem foi que disse que a vida tem que ser esse negócio de tá bem, aí acontece algo ruim, e ai meu Deus, me livra disso aqui, e aí volta, daí você fica uma semana bem, e daqui a pouco acontece outra coisa. Querido, você não precisa viver assim. Coisa quebrando do nada na tua casa, quando tudo está bem, algo vem, uma novidade, um problema, e parece que virou cotidiano. Ser surpreendido com coisas ruins. Você não precisa viver assim. Eu não estou aqui querendo dar uma fórmula infalível que nunca mais nenhum problema você vai ter. Não, a Bíblia não promete isso. Jesus disse que no mundo a gente ia enfrentar aflições mesmo, mas ia vencer. Agora, meu irmão, eu estou sendo fiel com a impressão que eu tive. Nós precisamos orar mais. E aqui eu não estou falando de fazer um culto de oração, uma reunião de oração, se reunir aqui na igreja para orar em línguas. Não, eu estou falando sobre você adotar isso como uma prática pessoal sua, para o seu dia a dia. Eu tive a impressão, Alex, que você vai receber direções de Deus para o seu trabalho, orando no Espírito. Está disponível para nós, amém? O que eu vou fazer, tá? Eu não vou lançar aqui um programa onde a gente vai ficar checando se você está orando ou não. Não tenho nem tempo para isso, querido. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar um timer no meu celular uma vez por dia e eu vou passar pelo menos 30 minutos orando em línguas. E assim,
diante de Deus, eu não quero me aparecer, mas a minha função como líder é dar exemplo. Eu acho que eu oro mais do que meia hora todos os dias em outras línguas. Ah, pastor, então não precisa fazer nada. Não, querido, aí que está a sutil diferença. Eu oro mais de uma hora ou meia hora todos os dias, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo outra coisa. Mas para isso que eu estou falando, eu vou me trancar no meu quarto, eu vou ligar o timer e eu vou orar sem fazer outra coisa. Porque esse é um dos grandes problemas da nossa geração. A gente dá a Deus o tempo entre uma coisa ou outra. Ele não é digno disso. Ele é digno da gente parar tudo e dizer: Senhor, você tem a melhor parte do meu tempo. Amém? É meu conselho, meu irmão, eu vou fazer isso, eu quero te convidar para fazer também. É uma impressão que eu tive, eu espero que isso faça sentido para você. E eu espero que você ouça o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.